Fala galera, bem-vindos a mais uma interação e hoje a pauta é a história de Cruzeiro. Estou recebendo aqui o jornalista Paulo Antônio de Carvalho, grande especialista aí da história da nossa cidade. Paulo Antônio, bem-vindo à interação, uma satisfação te receber aqui no nosso programa, do qual o senhor também faz parte da idealização dele. Sim, e prazer estar aqui com você, Manuel. Um abraço a todos aí do Facebook que vão nos acompanhar a partir deste momento. Isso aí, uma aula sobre a história da nossa cidade. Paulo Antônio, Sim. Antes de a gente entrar aí no tema Cruzeiro, né, falar um pouco, queria que você falasse pra gente sobre a sua trajetória profissional e de formação na área jornalística, por favor. Sim, bom, eu iniciei no rádio em fevereiro de 1978 e antes a carreira mesmo de jornalista como um ponta, né, colaborador do jornal Panorama em meados de 1977. Eu havia me formado técnico em eletrônica no Colégio Machado de Assis e depois de um tempo trabalhando na Johnson em São José dos Campos, na área de eletrônica, eu queria trabalhar na área de manutenção de equipamentos de transmissão de rádio. E na época eu não consegui, eu pedi demissão da Johnson, mas eu não consegui emprego junto às poucas empresas que existiam na região do Vale do Paraíba. E pensei da seguinte forma: bom, se eu quero atuar nessa área de eletrônica, de transmissão de rádio, eu vou arrumar um emprego numa emissora de rádio, lá eu vou aprendendo, praticando até ganhar experiência. Voltei para Cruzeiro em meados de 1977, ingressei no jornal Panorama, ao lado do Carlos Roberto da Silva, escrevendo notinhas de futebol. E procurei o Evandro Machado na Rádio Mantiqueira e o José Dutra, gerente, e disse que queria trabalhar no rádio, com essa intenção de ir para a parte técnica da emissora. Eu comecei lá como técnico de som no dia 1º de fevereiro de 78 e alguns meses após o Luiz Pinheiro, que era do jornalismo, companheiro do Evandro Machado, foi para Taubaté, trabalhar na Rádio Difusora Taubaté. E o Evandro então me convidou: você já está lidando com o jornal, vem para a redação comigo. E a partir dali eu comecei a ter gosto pelo jornalismo e com o Evandro Machado nós fomos fazer faculdade em Barra Mansa durante 4 anos, a faculdade de comunicação social. Então o ingresso meu no rádio foi com desejo de trabalhar na parte eletrônica, mas acabei virando assim 6 meses a página da minha vida, ingressei no jornalismo e estou até hoje, já há 41 anos. 41 anos. Isso. Reportando os principais fatos aí que acontecem na cidade. Sim, testemunhando a maior parte dessa história de quase 50 anos em Cruzeiro. Ao longo desses 41 anos, tenho certeza que muitos fatos chamaram a atenção, né? A gente pode destacar alguns quais você gostaria de compartilhar com a gente aí que marcou sua carreira, Paulo Antônio? Eu tive grandes reportagens na minha carreira, não só em Cruzeiro, em Brasília, durante a votação da emenda Dante de Oliveira, a tragédia da capela do Retiro dos Barbosas e também parte da capela do Jacu em Lavrinhas em dezembro de 1986, mas a reportagem que mais marcou na minha vida foi o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simon em junho de 1985. Ele desapareceu no sábado, na segunda-feira eu fui para a região do Pico dos Marins, no município de Elfim Moreira, entrevistei o Juan, que era o líder, e imaginava que fosse mais um caso de alguém perdido na serra que logo a polícia fosse encontrar. E passei então a frequentar diariamente a base do Pico, lá nas proximidades da casa do senhor Afonso, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, inicialmente da Polícia Militar, e fiquei no Pico dos Marins por 27, 28 dias, até que o comando da operação encerrou sem ter encontrado o Marco Aurélio vivo ou morto. Então foi a grande reportagem da minha vida, me projetou bastante naquela época, porque eu fui o primeiro jornalista a chegar e o último a sair, e o único jornalista que passava até noites na base do Pico dos Marins para trazer as informações na época para a Rádio Mantiqueira. Esse caso que o Paulo Antônio citou é um caso mundialmente conhecido, né? Eu acho que, pelo que eu vi, o Discovery listou ele entre os 10 sumiços mais misteriosos do mundo. Exatamente. E foi quando um grupo de escoteiros veio de São Paulo para fazer uma subida no Pico dos Marins, que fica aqui na cidade ao lado de Piquete, né? A região do Pico dos Marins, onde se escala, se chega até o topo da montanha, é Delfim Moreira. Delfim Moreira. Né? Piquete é a vertente que a gente enxerga aqui de Cruzeiro. E esse grupo veio para uma excursão, 4 jovens, mais o Juan,
Céspedes, chefe desses escoteiros, e um deles teve uma torção de joelhos. E na descida, segundo a versão deles, o Marco Aurélio se colocou à disposição para seguir na frente em busca de socorro. E depois não mais foi visto. Não foi visto até hoje. Até hoje. Até hoje não foi visto. A busca que se fez lá, eu acompanhei de perto, teve um dia, quase no final desse trabalho, que mais de 200 homens da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, mais os voluntários mateiros que conhecem a região, foi feita uma varredura espetacular na base do Pico dos Marins e nenhuma evidência do encontro do corpo de Marco Aurélio. Nenhum mau cheiro, urubu geralmente indica onde está, né, o cadáver, nada disso se teve, foi um mistério, por isso que é considerado um dos 10 casos mais misteriosos do mundo. E eu tive, como profissional naquela época, a oportunidade de reportar para a Rádio Mantiqueira ao vivo. Nós tínhamos equipamento de transmissão ao vivo, que eu falava lá da base do Pico, também para a Folha de São Paulo, para o Jornal Vale Paraibano, para o Estadão, enfim, eu acabei virando uma referência de informação para esses veículos na base do Pico dos Marins. Ponto, ainda nesse caso do Marco Aurélio, o senhor que ficou lá esse tempo todo, Sim, lá em cima, qual é a opinião do senhor sobre tudo que foi apurado lá, esse mistério todo? Bom, se Marco Aurélio morreu, lá não está. Eu creio que ele esteja vivo. Algum problema familiar, algum outro problema, algum desvio, não é, da sua personalidade, eu creio que ele tenha fugido do local e ainda esteja vivo. Essa é a minha crença, porque se tivesse morrido lá, teriam encontrado de qualquer forma. A não ser que foi morto e levado para algum outro lugar. Correto? Mas, diante das evidências, o Marco Aurélio não ficou no Pico dos Marins, nem vivo e nem morto. Essa é a conclusão que eu tenho. Ainda creio que ele esteja vivo. Em algum lugar aí desse mundão, mas ainda ele esteja vivo. Que situação, né? Que na época houve uma mobilização nacional, a imprensa toda o pai dele, o senhor Ivo, um homem muito influente, dono de uma revista de esportes de elite em São Paulo, então tinha muita influência, e através dessa influência ele fez desse caso uma grande repercussão até internacional, não para chamar atenção, para aparecer, mas muito mais para querer saber de informações do filho. E todo ano são as mesmas informações, né? Os pais divulgando para saber se alguém tem alguma informação sobre o paradeiro do Marco Aurélio. Tem até uma passagem dessa história, parece que os pais foram até o Chico Xavier na época, né? Sim, né, depois de encerradas as buscas, os pais foram ao Chico Xavier para tentar aquele contato espiritual, e o Chico Xavier respondeu que ele não tem diálogo, não recebe informações de pessoas que não morreram. Ou seja, ele só conversava com pessoas já mortas. Isso também, pelo respeito, pela credibilidade do Chico Xavier, deu a evidência de que Marco Aurélio pode ainda estar vivo. E outra reportagem que eu fiz também foi marcante na minha carreira, uma tragédia lá no Retiro dos Barbosa, em Lavrinhas. No dia 26 de dezembro de 1986, eu recebi a informação de que havia ocorrido uma tromba d'água no Retiro dos Barbosas, e eu fui para lá, numa caminhonete do meu pai, tração 4 rodas, fui junto com o Mário Milton, motorista falecido há alguns anos, e com o Nilo Lozano, prefeito. E chegamos de caminhonete até um determinado ponto, depois nós tivemos que caminhar pelas montanhas, até que nós pudemos avistar o Retiro dos Barbosas, estava completamente destruído, em pé apenas a igreja e uma casa atrás da igreja, onde uma família conseguiu se abrigar. O restante era tudo destruição, e naquela época a rádio RC Vale e a rádio Cruzeiro Antiga também tinham o seu equipamento de transmissão portátil. Falo portátil, mas naquela época não é igual hoje, celular, não. Era um aparelho gigantesco que eu usava nas transmissões. E de lá eu pude, do alto de uma montanha, vendo o desespero daquelas pessoas, entrevistar o Nilo Lozano, e ele pedindo então apoio ao João Bastos, que era deputado, e ao Paulo Escamila, prefeito de Cruzeiro, para que aquelas pessoas que estavam lá, apavoradas, pessoas de idade, crianças, adultos, fossem retiradas de helicóptero. Então aquele aparelho meu e a minha reportagem ajudaram no resgate daquelas pessoas que se encontravam ilhadas no Retiro dos Barbosas. Eu vi corpos estendidos, na época foram 11 mortos, 5 até hoje não foram localizados, e foi uma outra reportagem também que não sai da minha cabeça. Fora outras inúmeras reportagens, mas essas duas eu destacaria neste momento.
Bacana. Paulo, o senhor falou uma questão interessante, Sim. vamos falar rapidamente sobre isso. Queria entender como é que a evolução tecnológica ajudou a gente que é profissional da área de comunicação. O senhor que acompanhou falou de um equipamento que era grande, hoje a gente faz tudo com o celular. Sim. Como é que você acompanhou essa evolução e como é que ela ajudou aí para a área de comunicação? Quando comecei no rádio era máquina de datilografia. Todo jovem tinha que fazer um curso de datilografia para arrumar emprego no escritório. Então era tchan, da época era máquina de datilografia. Na época o gravador que nós usávamos pesava no mínimo 3 quilos. Hoje pesa menos que uma folha de papel, não é? Os equipamentos de transmissão também, eu falei do aparelho automático, né? de transmissão portátil, aliás, de transmissão externa, também era gigantesco. Nós íamos para o Maracanã, para o Morumbi, Pacaembu, para o estádio Virgílio Antunes, estádios aqui da região, fazer transmissão esportiva, reportagem de campo. Nós éramos obrigados a arrastar pela cintura um cabo com quase 100 metros de extensão que ficava numa carretilha. E os equipamentos eram pendurados do lado, eram equipamentos também pesados. Então, quando nós começamos era assim. Hoje, nós acompanhamos essa evolução, não é? Da máquina de datilografia, dos equipamentos portáteis que pesavam 3, 4 quilos, até chegar nessa rápida evolução dos meios de comunicação, tudo hoje muito mais facilitado pela evolução da eletrônica. Muito bom. Sim. Vamos entrar então na história de Cruzeiro? Vamos entrar na história Falar de aí Cruzeiro. uma aula com o Paulo Antônio de Carvalho sobre a história de Cruzeiro. Pedir o pessoal que está acompanhando a gente, deixa eu ver quem está aqui já Isso. assistindo a gente, mandar um oi aqui pra galera. Tá o João Paulo Kim, tá ao vivo assistindo a gente, um abraço João Paulo, Vander Bastos acompanhando a gente, Rafik Isaac Simão, Maria José Zago Medeiros, minha mãe Lúcia Carla aí, sempre na audiência também. O Rafik comentou assim: boa noite, Paulo Antônio e Manuel Felipe. Sem dúvida nenhuma, o Paulo Antônio é hoje o maior conhecedor da história de Cruzeiro. Então, levando em consideração isso que o Rafik comentou, vamos lá então. Quero começar com você. É bom dizer, na imprensa de Cruzeiro, posso ser o que mais conhece, porque talvez eu seja o único da imprensa de Cruzeiro, neste momento, interessado na história da nossa cidade. Tem gente que conhece mais, ou que lá atrás já conheceu mais, não é? Tem essa aula que a gente às vezes dá em palestra para estudantes em escolas, e você já participou conosco. Essa aula é uma aula que nós tivemos com o Wilton Federici, que foi o maior historiador de Cruzeiro, com o Vicente Vale, um grande pesquisador. Mandar um abraço aí para o Vicente Vale. Vicente Vale é notável. Tá? Vicente Vale é Sabe notável muito. nas pesquisas, e o Wilton Federici foi completo. Foi o homem que redescobriu as origens de Cruzeiro, se colocando contra as mentiras que se contavam a respeito da fundação da cidade. Bacana. Começar aqui, Paulo Antônio, Sim. falando sobre um assunto, até falei que o senhor defende muito, mas que não é defesa, é fato, que é em relação à data original do aniversário da cidade, né? Exato, do município. Não é? A história não se conta apenas com versões. Quando você tem versões dadas por pessoas, você tem também o contraditório. Agora, quando se trata de data de nascimento, tem que ser na base de documentos. E Cruzeiro sempre comemorou o 2 de outubro de 1901 como se fosse a data de fundação e de emancipação político-administrativa de Cruzeiro. Eu também acreditava nessa versão. Até 2004, 2005, quando eu li artigos e matérias levantadas pelo Vicente Vale, eu também tive esse interesse de correr atrás de informações. E o Vicente foi lá nas fontes, em São Paulo, buscar dados e tudo mais. A verdadeira data de fundação do município de Cruzeiro é 6 de março de 1871. Foi nesse dia que o governo da província de São Paulo, portanto, o governo do estado, separou o Embaú do município de Lorena e fundou o município de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro. Porque até então, o município de Lorena era bastante extenso. Ele seguia da divisa com Guaratinguetá até Bananal, era tudo Lorena. Aqui onde nós estamos em Cruzeiro, era Lorena, e o Embaú acabou se desvinculando, se desmembrando de Lorena para o surgimento do município de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro. Nome da santa, uma tradição dos portugueses, tradição religiosa. E o Cruzeiro, uma cruz instalada no alto da serra, onde a gente conhece hoje como Santa, ou Garganta do Embaú, uma cruz que marcava a divisa entre São Paulo
e Minas Gerais. Naquela época, o Embaú era considerada a capital dos sertões. Tinha naquela época a mesma importância que hoje tem São José para a nossa região. E como surgiu tudo isso? Os bandeirantes, oficiais ou não, deixando São Paulo no final do século XVI, eles seguiram margeando o rio Paraíba e foram dominando tribos indígenas e fundando vilas. Naquela época, cidade eram vilas, como Taubaté, como Guaratinguetá, Jacareí, Pinda, até que eles chegaram em Lorena. E de Lorena eles avistaram, entre as altas altitudes, as grandes montanhas da Serra da Mantiqueira, uma cava, certo? Porque a gente olha e vê Pico do Itaguaré, Pico dos Marins, Pico do Cristal, da Gomeira, e eles viram, então, perceberam uma cava que nós conhecemos hoje como Alto da Santa. Seria o local ideal para que eles pudessem transpor a serra e chegar a Minas Gerais, para descobrir ouro e diamante naquela região de Ouro Preto, Diamantina e coisa e tal. De Lorena, eles atravessaram o rio Paraíba, 8 metros adiante, e encontraram a tribo dos Puris, no Embaú. Os índios chamavam Embaú dessa forma porque, na linguagem indígena, Embaú é a guarda derradeira. Porque todos os rios que nascem da região do Pico dos Marins até a Gomeira, de Piquete até a divisa Cruzeiro Lavrias, na Gomeira, todos esses rios desaguam ali naquela região e formam um único rio chamado Embaú, água derradeira, a última aguada antes do Paraíba. E os bandeirantes chegaram e dominaram, até de forma violenta, aquela tribo Puri, estupraram mulheres, fizeram índios como seus escravos, porque eles precisavam da força deles para atravessar a Serra da Mantiqueira carregando todo o seu suprimento. E a partir então desse momento começou a haver um fluxo intenso. A partir do momento da descoberta de ouro e na região de Minas, um fluxo intenso entre Diamantina, Ouro Preto e Paraty, que era o porto que mandava toda a riqueza nossa para Portugal. E o Embaú estava no centro inclusive de uma outra estrada que ligava Rio de Janeiro a São Paulo. E Embaú tornou-se um centro, um entroncamento importantíssimo de tropeiros, de mercadores, e isso atraiu gente para investir naquela região através de fazendas. E foi em 1870 que o coronel José Joaquim Ferreira, ele ainda novo, 20 e poucos anos, homem dinâmico, ele resolveu fazer a luta junto aos moradores para transformar o Embaú numa cidade, para que Embaú se desvinculasse de Lorena. E assim então ele conseguiu. O Vicente Vale até pesquisou um abaixo-assinado de 51 moradores. Havia mais moradores, só que analfabeto não assinava documento, os escravos também não tinham opinião, e esses moradores assinaram o abaixo-assinado encaminhado ao governo do Estado, e o governo do Estado reconheceu a importância do Embaú, que naquela época já tinha mais importância que Guaipacaré, a atual Lorena. E o governo resolveu transformar o Embaú e levá-lo à condição de município com esse nome, Nossa Senhora Imaculada da Conceição do Cruzeiro. Quando da construção da ferrovia Rio-São Paulo e depois da junção 4, a ferrovia ligando a Minas, surgiu essa estação que nós conhecemos, a Estação Central. Ora, os três tiraram das trilhas os burros e mulas. Todo o transporte para Minas era feito através dessa ferrovia. Isso fez com que no entorno da Estação Central de Cruzeiro surgisse a Vila da Estação do Cruzeiro, a partir de 1884, quando foi inaugurada essa estação. Essa vila pertencia à zona rural do Embaú. Como essa vila cresceu mais que a cidade, o governo do estado resolveu transferir a sede administrativa, ou seja, transferir a cidade do antigo Embaú para a Vila do Cruzeiro. Isso aconteceu em 2 de outubro de 1901. Não houve fundação de um novo município, não houve emancipação. O que se fez foi a transferência da cidade, de um lugar para o outro. Essa é a verdadeira história. Em 1949, o vereador Alberto Gussi teve aprovado um projeto da Câmara, sancionado pelo prefeito Pimentel, considerando 2 de outubro como data, dia da cidade. Não fundação, dia da cidade. Então, 2 de outubro, uma data importante para Cruzeiro, foi a transferência da sede, e nós deveríamos comemorar como dia da cidade e não de forma errada como data de fundação. Acho que a data de 6 de março de 1871 é importante. Cruzeiro, nesse dia, 6 de março, deveria fazer pelo menos um ato cívico, não um desfile, mas um ato cívico, para poder comemorar essa data importante. Tá? E Cruzeiro foi uma cidade planejada. Cruzeiro não surgiu por acaso, Manuel. Cruzeiro foi planejada pelo coronel
José Joaquim Ferreira, que inclusive foi o primeiro prefeito de Cruzeiro, junto com o engenheiro inglês Herbert Hunt, que veio para coordenar as obras da estrada de ferro de Minas Entre Rio, ligando até Minas Gerais. E os dois bolaram uma cidade com ruas largas, quarteirões bem definidos, inclusive as ruas dispostas a uma ampla visão da Serra da Mantiqueira. É por isso que do centro de Cruzeiro, onde você está, pela Rua 4, Rua 3, Rua 2, Rua 5, você olha e vê ao fundo essa bela paisagem da Serra da Mantiqueira. Então a cidade foi planejada, foi uma das primeiras cidades do Brasil a ser planejada, a nova cidade, a cidade de Cruzeiro, implantada em 1901. O nome Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro continuou, apesar da transferência da sede para cá, continuou o mesmo nome. Em 1903 é que a Câmara Municipal decidiu excluir o nome da Santa, Nossa Senhora Imaculada, deixando apenas Cruzeiro. Esta é a verdadeira história, a história documentada, levantada pelo Wilton Federici e depois pelo Vicente Vale. Bacana, Paulo Antônio. Então eu entendi que lá atrás a primeira sede foi no Embaú, a segunda sede foi a partir do momento que construiu-se a estação, onde está localizada ali na Rua 2 em Cruzeiro. Exato, e depois da construção da estação, o progresso começou a vir para essa nova sede. Você quando tem uma estação, pessoas vindo do Rio, de São Paulo, de Minas, fazendo ali a baldeação, havia o que? A necessidade de restaurantes, de hotéis, não é mesmo? Então isso começou a atrair gente para investir em Cruzeiro. E as primeiras casas da Rua 2 surgiram no terreno que o governo do Império havia desapropriado da Fazenda Boa Vista para a construção da estação. Aí o governo fez o aforamento desses terrenos. Só que essa área tornou-se pequena. Aí em 1890 surgiu uma polêmica terrível em Cruzeiro, porque a cidade precisava crescer. E o Major Novaes, que era dono da Fazenda Boa Vista, perceba um absurdo, isso também está documentado. O Major Novaes, ele não queria vender lotes para que as pessoas construíssem as suas casas. A proposta do Major Novaes era alugar o lote para que os interessados construíssem nesses lotes as suas casas. A proposta foi considerada absurda, porque se eu tenho um lote, alugo para você, você vai construir a casa no meu lote amanhã. Porque o Major Novaes é um homem possessivo, arrogante, apesar de ter uma visão muito importante na área empresarial, mas ele era possessivo e não queria perder suas terras. Ele já havia brigado com o engenheiro Herbert Hunt, da de Minas Entre Rio, porque ele não concordou com o valor da desapropriação daquela área onde foi construída a Estação Central, onde está hoje a CCC, enfim, toda aquela área. E ele também não concordou com a desapropriação de suas terras em 1890. E justamente quem cuidou dessa desapropriação foi o coronel José Joaquim Ferreira, que era político contrário ao Major Novaes. O governo desapropriou as terras e coube então ao coronel José Joaquim Ferreira colocar em prática aquele projeto elaborado lá atrás em 1883, 1884, e ao comendador Joaquim Américo Ferreira, que era irmão do coronel José Ferreira, coube a ele fazer o trabalho de medição, porque ele era um topógrafo, para que as ruas fossem abertas. E mesmo depois de o Major Novaes ter recebido o valor da desapropriação, ele ainda colocava capangas dele para derrubar as paredes erguidas durante o dia. Aí foi necessário o coronel José Ferreira requisitar força policial de Lorena para conter as ações do Major Novaes. Assim é que as casas puderam ser construídas nesse terreno que o governo desapropriou, da Rua 2 até a Rua 4. E em 1910, o prefeito coronel José de Castro, que foi um grande prefeito, ele desapropriou para abrir Rua 5, Rua 6 e Rua 7. Essa história que eu contei do major que não queria ceder terras, que queria que o pessoal alugasse o lote dele, isso tudo está documentado nas atas da Câmara Municipal e atas que foram pesquisadas pelo Wilton Federici. Então não é uma versão, são fatos documentados daquela época de surgimento de Cruzeiro. Esse major, ele colocava os cães bravios dele na estação para afugentar os passageiros, por não ter concordado com a desapropriação do terreno da estação, e depois criou toda essa confusão com os moradores, porque ele não queria que construísse as casas, mesmo tendo sido feita a desapropriação e o pagamento pelo governo do estado. Isso inclusive gerou uma reportagem no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, naquela época,
em que os moradores chamaram o Major Novaes de homem compactuado com o capeta, entendeu? O homem que não queria o surgimento da cidade. Foi tudo isso documentado em jornais do Rio de Janeiro, só que nessa batalha contra o coronel José Ferreira, ele acabou perdendo, e foi em função disso que Cruzeiro pôde se expandir e chegar a esse ponto em que nós estamos hoje. Paulo Antônio, você entrou numa questão que é do Major Novaes, que eu queria aprofundar um pouco mais, porque hoje a gente tem lá, né, a Fazenda Boa Vista, onde foi a sede, e o Museu Pedagógico Major Novaes. Porém, não foi ele que construiu o prédio, e tampouco ele era dono das terras, né? Vamos falar um pouco da história do museu, da Dona Tita, de tudo que antecedeu Major Novaes, também do período do café, que era importante aqui na cidade. O Major Novaes, quando chegou em Cruzeiro para se casar com a Fortunata Joaquina do Nascimento, foi em 1865. A Dona Fortunata, dona da fazenda, já estava com 65 anos de idade, já estava bem doente. E o Major Novaes, que na época era alferes, ainda não tinha conquistado o título de major, ele tinha 36 anos de idade. Ou seja, uma mulher, 65 anos, doente, dona de uma fazenda enorme, casando-se com o filho da amiga dela de 36 anos de idade. Na minha opinião, foi um casamento arranjado, porque a Dona Fortunata não tinha filhos, não tinha herdeiros. E ela teria que deixar a fazenda para alguém. Na época houve muitos pretendentes. E a história é a seguinte: lá por volta de 1780, mais ou menos, o coronel Joaquim da Silva, tá? Ele foi quem constituiu a Fazenda Boa Vista. Foi comprando sítios, propriedades aqui, talvez até tenha tomado de alguns, porque naquela época exigia muito isso, né? E ele formou a grande Fazenda Boa Vista. E ele já estava com quase 40 anos quando casou-se com a Dona Fortunata, que tinha apenas 15 anos. A Fortunata nasceu em 1800, no bairro do Imbaú, e casou-se aos 15 anos de idade com o Joaquim da Silva, correto? Esse Joaquim da Silva foi morto na beira do Paraíba, segundo as pesquisas do Vicente Vale, por um escravo vindo da cidade de Campanha. Foi morto a facadas. O local mais ou menos hoje está a vigor. Até na época gerou-se uma polêmica, uma desconfiança de que Dona Fortunata poderia estar envolvida nessa questão, junto com aquele que ela nomeou seu inventariante, o capitão Antônio Dias Teles de Castro, que era um fazendeiro ricaço em Lorena. Então ela enviou o voo, ela era analfabeta, naquela época a mulher não precisava aprender a ler nem escrever, era só cuidar da família, né, e servir ao marido, e ela nomeou esse capitão Antônio Dias Teles de Castro para ser o inventariante dela. 3 anos depois ela casou-se com esse Teles de Castro. Isso gerou uma desconfiança de que eles poderiam ter armado a morte do Joaquim da Silva. Só que nada ficou provado. O Vicente Vale foi para Itajubá, Pouso Alegre, onde o processo ocorreu, e não se chegou ao final desse processo, desse inquérito. Ficou somente a dúvida. Mas como ninguém foi preso, não é mesmo? Inocentaram a Fortunata e o Antônio Dias Teles de Castro. E foi o Antônio Dias Teles de Castro quem construiu o casarão que nós conhecemos hoje, a partir de 1840. A fazenda já era produtiva, só que tempos depois, lá por volta de 1855, 56, esse Teles de Castro morreu e a Dona Fortunata enviou pela segunda vez. Ela não tinha experiência de administração de fazenda. E nesse período de 9 anos em que ela esteve solteira, viúva, a fazenda entrou em decadência. Foi quando apareceu o Major Novaes, filho de uma amiga dela, lá da cidade de Queluz, e o Major Novaes então casou-se com ela. Ele com 36, ela com 65 anos de idade. E um detalhe interessante, a fazenda do Major Novaes, que ele havia herdado do pai, seguia de Pinheiros, onde a família Novaes tinha uma forte produção de café, até a Vila Doutor João Batista, margeando o Rio do Lopes. E a Dona Fortunata era a dona de vasta extensão de terra da margem direita do Rio do Lopes. Então o casamento do Major Novaes com a Fortunata, eu entendo, né, que foi ali algo de interesse dos dois. Ele querendo aumentar o seu patrimônio e ela querendo deixar a fazenda para alguém nas mãos de um homem competente. Porque ele era arrogante, era prepotente, brigava até com os irmãos dele por cerca de divisa, de herança, mas ele era um homem de visão futurista, foi um grande empresário, tanto que ele levantou a Fazenda Boa Vista e tornou o Café da Coroa importantíssimo, até com loja no Rio de Janeiro.
Então ele teve esse outro lado dele. Agora, dizer que o Major Novaes foi fundador de Cruzeiro não tem referência, não tem documento nenhum. Aí você chega à conclusão, mas pô, como que o cara é fundador de Cruzeiro, se nas terras desapropriadas dele, para a abertura da rua 2, 13 e 4, ele não queria vender lotes, ele queria que as pessoas alugassem lotes. Como que alguém pode ser fundador de uma cidade se mandava à noite os capangas destruírem o que as pessoas haviam construído durante o dia? Entendeu? Não pode ser fundador de uma cidade. Se ele tivesse doado os terrenos para a construção da cidade, tudo bem, mas não, ele não fez nada disso. Ele se opôs à desapropriação do terreno da estação, se opôs à desapropriação para a abertura das ruas 2, 13 e 4, tanto que ele não foi sequer convidado para a inauguração da ferrovia de Minas e Rio. Que foi quando Dom Pedro esteve em Cruzeiro. Dom Pedro esteve em Cruzeiro por 2 vezes. Na primeira, para visitar as obras do Grande Túnel, 1883, entre 82 e 83, não tem aqui a data, mas foi em meados de 1882, certo? Ele veio com a comitiva dele, mais de 20 pessoas, só gente importante, Conde Deu, princesa, não sei quanto. Ele veio do Rio de Janeiro de trem, saiu de lá às 6 da manhã, chegou aqui ao meio-dia, aliás, saiu de lá meio-dia do Rio e chegou aqui 6 horas da tarde. Houve uma recepção da estação e a comitiva de Dom Pedro foi dormir na casa que hoje nós chamamos Casa de Nazaré, que era a residência oficial do engenheiro Herbert Hunt, uma casa que é preservada até hoje, não na sua totalidade, lá no Morro dos Ingleses. Foi lá que o Herbert Hunt, o engenheiro da ferrovia, construiu a sua casa, e para lá é que a comitiva foi se hospedar. Por quê? Outra mentira, disseram que Dom Pedro se hospedou nesse casarão construído em 1840 pelo capitão Antônio Dias Sales de Castro. Não, Dom Pedro não dormiu, nunca dormiu nessa casa que hoje é museu, porque a casa não tinha instalação sanitária. Os moradores faziam suas necessidades em pinicos e os escravos recolhiam aquilo para jogar no córrego da Barrinha. Não havia instalação sanitária. Naquela época se tomava banho de bacia. E às vezes, dias e dias sem tomar banho. Mulher tomava banho naquela época, quando era para servir o marido. Então o marido dizia, vai se lavar para me servir hoje à noite. Ou então a esposa perguntava, o senhor vai me usar hoje? Aí tomava banho de bacia, ou no sábado também tomava banho de bacia para a missa do domingo cedo. Então não tinha instalação sanitária no casarão que hoje é museu. Na residência do engenheiro Herbert Hunt, lá no Morro dos Engenheiros, a casa já possuía instalação sanitária, banheira, água aquecida em serpentina no fogão a lenha. E com um baita de um reservatório com mais de 10 mil litros. Existe aí esse reservatório que lá está. Então a comitiva de Dom Pedro pernoitou na casa do Herbert Hunt, houve um jantar, e no dia seguinte seguiu rumo ao Grande Túnel, não para a inauguração, mas para visitar as obras. E essa estada de Dom Pedro aqui em Cruzeiro, o Vicente Vale conseguiu, através de suas pesquisas, localizar na reportagem de um jornal do Rio de Janeiro. Que o jornal tinha um repórter que acompanhava a comitiva de Dom Pedro. E o repórter contou em detalhes o horário que chegou, para onde foi. Tudo isso narrado, não com base em versão, com fato em reportagem do jornal. Comitiva de Dom Pedro nunca se hospedou no casarão. Ele esteve, sim, no dia seguinte, ao pernoite, lá na casa do engenheiro Herbert Hunt, na capela de Santa Fortunata, que houve uma missa. Ele saiu lá do Morro dos Engenheiros, desceu, foi até a capela, no pátio da Fazenda Boa Vista, capela que não existe mais, assistiu uma missa e dali subiram rumo ao Grande Túnel. E tem até uma foto histórica, que eu acho que boa parte dos cruzeirenses conhece, uma foto de Dom Pedro e muitas pessoas ao lado. Não foi inauguração do Grande Túnel, foi uma visita de inspeção à grande obra. E depois, em meados de 84, se não me falha a memória, dia 24, 25 de julho, Dom Pedro voltou para inaugurar essa ferrovia, fazendo a viagem até Três Corações. Então ele esteve em Cruzeiro 2 vezes. Bacana. Tá? E esse casarão tem a sua importância, é claro, mas não pode dizer, o casarão foi construído pelo Major Novaes, a fazenda foi construída pelo Major Novaes. Não, ele chegou aqui aos 36 anos, casou-se com uma mulher viúva, sem filhos, de 65 anos já doente, e ele tornou-se, com a morte dela, o dono da grande fazenda. Intensificou as atividades, ampliou a produção
e tornou o nosso café conhecido, principalmente junto ao Império. Inclusive, né, uma questão que chama atenção na história é o fascínio que Major Novaes tinha pelo Império. Tanto Sim. que o nome do café Sim. era Café da Coroa, né? Sim. Ele foi, o primeiro casamento, o Major Novaes, ele foi casado 3 vezes. O primeiro casamento foi com a irmã de Eusébio, que era um homem ligado ao Dom Pedro II, certo? Eusébio Couto de Magalhães, que era um homem forte junto ao governo de Dom Pedro II. E ele foi casado com a irmã. Isso desse depois Eusébio. que a Fortunata faleceu. Não, Antes? o primeiro casamento do Major Novaes, lá com seus 20 e poucos anos, foi com essa mulher, a irmã do Eusébio Couto de Magalhães, que era um homem forte do governo de Dom Pedro II. E através, então, do Eusébio, ele conheceu, participou de festas no Rio de Janeiro, e ele conheceu, então, o Dom Pedro e passou a ter uma admiração muito grande pelas pessoas que comandavam o Império. E até quando o Dom Pedro II foi exilado, teve que ir para a França, o Major Novaes foi lá fazer uma visita, levar sacas de café para a família. O Dom Pedro já havia morrido quando ele esteve lá. E existe até uma carta de um neto, de um sobrinho de Dom Pedro agradecendo ele ter enviado sacas de café, produzidas aqui em Cruzeiro, em Pinheiros também, para a família, para os herdeiros de Pedro II. Então ele esteve lá. E existe até um relato da princesa Isabel interessante, daquele homem estranho, não é? Porque o Major Novaes chegou lá e fumava cigarro de palha, não é? E no ambiente lá ninguém fumava, ninguém sabia o que era um cigarro. E as pessoas, de forma curiosa, começaram a fumar junto com ele. E ele acabou se perdendo, ele saiu sozinho dessa festa para ir até a residência onde moravam lá os herdeiros do Dom Pedro II. Ele se perdeu em Paris. E de repente, lá à noite, ele se encontrou com uma pessoa e perguntou onde fica tal endereço, e a pessoa estava indo justamente para esse endereço. Então ele tem essa passagem dele lá em Paris, em Paris, na França. Mas ele foi um homem dinâmico. Não tem nada a ver com fundação de cruzeiro, não participou de nada, ele não construiu fazenda nenhuma, casarão nenhum. Eu até acho injusto dar ao casarão nome de Museu Major Novaes. Na minha opinião, teria que ser Museu Fortunata Joaquina do Nascimento, porque ela foi uma grande mulher. A dona Fortunata, ela morou na fazenda desde 1815 até quando ela morreu em 1874. Ela morou um bom tempo, 3 maridos. E essa mulher não permitia que seus escravos fossem surrados. Ela tratava todos eles com lealdade, com educação e, inclusive, por não ter podido ter filhos, ela cuidava dos filhos dos escravos como se fossem filhos dela. Frequentavam a sua casa e ela tinha aquele amor pelos filhos dos escravos. Então foi uma grande mulher. Fotos de Dona Fortunata existem? Não, porque a terceira mulher, aí entra uma versão. A terceira mulher do Major Novaes, a Dona Eva e a filha dela, Rosalina, trataram de tentar fazer desaparecer tudo que lembrasse Fortunata na fazenda. Ela foi uma grande mulher. Então esse museu tinha que chamar Fortunata Joaquim do Nascimento ou uma homenagem a quem construiu o casarão, que foi o capitão Antônio Dias Teles de Castro. Muito bem. Deram o nome de Major Novaes por questão política, para agradar a família, agradar na época a Dona Tita, não é? A neta do Major Novaes, que era uma pessoa importante em Cruzeiro, uma pessoa que tinha uma atividade social, benemérita, extraordinária, Dona Tita. Talvez, para fazer uma média com ela, né, o Nesrala Rubens, deputado na época, arrumou para que o museu se chamasse Major Novaes de forma injusta perante a história, tá? Porque deveria se chamar Fortunata, na minha opinião, ou se chamar Antônio Dias Teles de Castro. Ainda existe da linhagem do Major Novaes do Cruzeiro, parente? Sim, existe. Eu sou parente dele. É mesmo, Paulo? Eu descobri há pouco tempo nas pesquisas que o meu bisavô, o Major João Pinto dos Santos, lá de Pinheiros, foi casado. A minha bisavó, então, era uma sobrinha do Major Novaes. Olha, então tem um bacana. pouquinho de Novaes aqui, tem a família Novaes, que é super tradicional aqui em Cruzeiro, com raiz em São Paulo também. Tem uma família que tem raiz na cidade e tem a sua importância. Uma das famílias mais tradicionais de Cruzeiro é a família Novaes. Muita coisa surgiu em Cruzeiro em função da dona Rosalina Novaes, que era filha do Major, e depois também da dona Tita, dona Celestina,
né, que formou por duas pessoas extraordinárias. Dona Rosalina, segundo as versões, ela é meio arrogante, mas ela deu uma grande contribuição, por exemplo, no surgimento da Santa Casa, do sanatório, enfim, daquelas obras sociais de antigamente em que os ricos davam o dinheiro ou o terreno e os pobres construíam, como foi o caso da Santa Casa, do Sanatório Jesus e também de outros. Então, eles tiveram uma participação importantíssima na história de Cruzeiro, sim. Não é porque eu digo que é importante que eu vou ficar aqui contando mentira, né, de que foi o fundador. Não foi o fundador, foi um homem que dinamizou a Boa Vista, pegou tudo pronto, mas ele deixou raiz na cidade aí como dinâmico e uma família que tem essa importância histórica. Muito bem, vamos entrar numa outra parte da história de Cruzeiro. Sim. Mas quero pedir pro pessoal aí, tem gente falando com a gente aqui, Paulo Antônio. Vamos Sim. fazer aqui uma interação. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui assistindo a gente. Aqui, ó. O Norberto Machado Neto. Norberto, Sim. da Guarda Municipal. Correto. Paulo Antônio, difícil falar dele. Conhecedor nato da nossa cidade, homem honrado. Tem seus efeitos, mas a competência Sim. separa. Exatamente. Deveria ser mais aproveitado em órgãos públicos. Tem muito em contribuir com nós cruzeirenses. E parabéns, Manuel Felipe, outra pessoa que tem uma capacidade que muitos queriam ter. Obrigado aí, Norberto, a Vera Lúcia assistindo a gente, Maria Esther de Carvalho assistindo, Francisco José, Vinícius Guimarães, um abraço, Vinícius, Silvino Arruda Medeiros, vou dos meus irmãos, Henrique Melo, Pedro Castro, Fábio Pereira, audiência tá bom, hein, Paulo Antônio? Maria Aparecida, interessante, né? Michel Peixoto, Zélia Varajão Soares assistindo a gente, a minha tia Zélia lá de São Paulo, um abraço aí, Gabriela Souza, Éder Bilota, tá aí em Lorena, Jornal Atos, grande Éder. Lu Oliveira, um beijo, Lu, José Maurício de Almeida, Luciano Nete Teixeira, comentou muito bom, Stefano Oliveira, Priscila Donati, Andrelina dos Santos, Ricardo, Maria José Gastão, Ana Sandra, Rogério Antônio, Larissa Barbosa, Marcelo Almeida. Tem uma galera aqui falando. A Andrelina Maria dos Santos, muito bom saber tudo isso. E a Lucimara Mimoso, muito interessante. Sim. Muito bem, Paulo Antônio. Emanuel, eu gostaria de dizer algo aqui, né, em relação ao que disse o Norberto, do conhecimento. Eu, quando novo ainda, 25, 26 anos, formado em comunicação social, eu tive a chance, fui convidado para trabalhar numa rádio em Porto Alegre, Rádio Gaúcha, Porto Alegre. Tive a chance de trabalhar na TV Globo, Vale do Paraíba, que hoje é a Vanguarda. Tive a chance de integrar o quadro de repórteres da Folha de São Paulo. Eu fui correspondente da agência Folhas aqui em Cruzeiro, fui do Vale do Paraibano. E tive também esse convite para trabalhar na equipe de reportagens da Folha de São Paulo. Eu não quis sair de Cruzeiro. Foi uma opção minha. Uma escolha, né? Foi uma escolha minha ficar em Cruzeiro. Eu falei, não, eu gosto da minha cidade, a minha família é daqui, tem raízes profundas com a história de Cruzeiro, eu vou ficar aqui. E a partir do momento em que eu decidi ficar em Cruzeiro, eu passei a me interessar pelos problemas da cidade, para conhecer Cruzeiro. E eu digo para você que hoje eu conheço o Cruzeiro desde o Pico dos Marins, na divisa Cruzeiro Piquete, Pico do Itaguaré, até as várzeas mais baixas do Rio Paraíba. Porque eu me especializei em Cruzeiro, conheço muitas ruas, conheço muitos bairros, eu sei onde começa uma canalização de esgoto, onde termina uma tubulação de águas pluviais. Eu procurei conhecer a minha cidade. Se eu quero ficar aqui, se eu quero ser jornalista aqui, eu tenho que ter argumentos, eu tenho que conhecer essa cidade. E a partir de 2004, lendo as pesquisas do Vicente Vale e as histórias contadas com base em documentos pelo Wilton Federici, eu passei a ter interesse, então, também pela história de Cruzeiro. Então, posso dizer, eu conheço Cruzeiro do passado, a Cruzeiro do presente, e posso fazer projeções também sobre o futuro de Cruzeiro, não bola de cristal, mas sobre qual a tendência de Cruzeiro para daqui a 50 anos, como vai ser o Cruzeiro daqui a 50 anos, como os futuros moradores de Cruzeiro vão ter essa cidade, não é? 50, 100 anos. Essa é a minha preocupação. Tá? Por isso que eu me aperfeiçoei em Cruzeiro, graças a Deus conheço bem. O Norberto falou uma questão de aproveitar o senhor em órgãos públicos, mas o senhor já tem uma trajetória aí na política, né? Que você falasse pra gente um pouco. Eu fui presidente da Câmara, vereador. Eu fui eleito vereador em 1989. Fui o mais votado. Depois eu fui reeleito em 92 e reeleito em 96, 12 anos na Câmara Municipal. E fui candidato a prefeito em 2000. Concorri contra Feras em 2000, contra Celso Lage, que era o nome da vez, contra a Ana Karen, que aqui estava chegando,
contra Bitete, contra Manuel Amorim, contra também o Fábio Guimarães. E eu cheguei à casa dos 7 mil votos, fui o terceiro colocado naquela campanha de 2000. Só que depois eu fui me afastando da disputa eleitoral, fui convidado para ser candidato a prefeito na última eleição. Eu apostava que o Tales seria o melhor daqueles que se apresentavam ali, em termos de mobilização de grupos políticos e tudo mais, certo? Apesar de outros terem mais experiência, eu resolvi ficar de fora da política, mano. Eu resolvi cuidar muito mais da minha carreira de jornalista. Trabalhei na prefeitura como secretário de governo durante 4 anos e depois de um tempo eu pensei, acho que eu vou cuidar da minha vida pessoal, da minha família, não é? Os meus filhos cresceram sem que eu pudesse estar todos os dias com eles, tá? Ligação tive, educação, da bronca, coisa e tal, mas eu perdi um pouco da infância dos meus filhos em função de sair de casa às 5 da manhã e voltar às 10 horas da noite, tá? A família, então, acho que é mais importante de tudo, e a minha profissão também. Você vai ser candidato a prefeito na próxima eleição, candidato a vereador? Eu não posso dizer que dessa água eu não vou beber, tá? Mas não tenho muita disposição para isso, não. Bacana. Tá? Falado sobre isso, vamos continuar aqui sobre a história da cidade. Vamos lá. Vamos entrar na questão da Revolução Constitucionalista de 1932, a qual o Cruzeiro também tem uma participação importante, né? Sim. Gostaria que você explanasse. Das cidades da região, a Revolução de 1932, Cruzeiro foi o palco da grande batalha. Por quê? O Comando Paulista queria invadir o Rio de Janeiro para depor o ditador Getúlio Vargas. E Cruzeiro estava nesse ponto de entroncamento. Cruzeiro, as forças vindas para cá, Euclides Figueiredo, o general, montou na escola Arnolfo Azevedo o seu quartel-general, isso todo mundo sabe, e a partir de Cruzeiro, as tropas de Minas, aliadas a São Paulo, engrossariam esse caldo para poder invadir o Rio e chegar ao palácio do Getúlio Vargas. No entanto, o Getúlio Vargas foi mais político que o Estado de São Paulo, presidente da República. Ele acabou negociando o apoio dos mineiros. Então, quando as forças paulistas esperavam os mineiros como amigos, eles chegaram como inimigos. Aí o que aconteceu? As forças paulistas tiveram que subir a serra para o Grande Túnel para defender o nosso território, enquanto que as forças de Getúlio avançavam por Queluz, Lavrinhas e por Cunha. Em vez de São Paulo invadir o Rio, as forças federais é que invadiram o estado de São Paulo. E os soldados cruzeirenses, lorenenses, enfim, dessa região, os voluntários eram pouco armados, precariamente armados, não estavam preparados. Então foi uma derrota massacrante para as forças de São Paulo, aqui em Cruzeiro, em Lavrinhas, lá também em Cunha. E Cruzeiro tornou-se importante nessa revolução, porque além do quartel-general do Euclides Figueiredo montado aqui, também foi em Cruzeiro, no dia 2 de outubro de 1932, que ocorreu a assinatura do Acordo do Armistício, pondo fim à Revolução. Acordo do Armistício foi um termo assim até elegante, foi uma rendição mesmo. São Paulo não tinha para onde correr, Cruzeiro já estava dominada, a cidade ficou ilhada, parada durante esse período da Revolução. Ninguém entrava, ninguém saía, trânsito de trens parado, não havia ônibus como existe hoje, certo? O comércio de Cruzeiro também ficou estagnado. A zona do Meretrício, vamos falar dela, que foi um centro de prostituição importantíssimo para a economia de Cruzeiro, a sociedade mais conservadora, aquelas madames de antigamente não gostam que fale disso, mas a zona foi importante para Cruzeiro, a gente fala daqui a pouco. Apenas a zona ficou funcionando para servir aos soldados que para cá vieram. A cidade parou, ficou estagnada durante esse período. Então, o que se assinou no dia 2 de outubro, Acordo do Armistício, como se fosse um fato, né? Dos paulistas, não, foi a rendição dos paulistas, vou dizer a verdade, o São Paulo teve que assinar a sua rendição, mas ganhou na frente a Constituição pela qual tanto se lutou, e Cruzeiro foi importante nesse sentido. Muito bem, vamos entrar então, eu gosto dessa história quando o Paulo Antônio conta, que é da zona do Meretrício, que movimentou a economia da cidade por muito tempo, né? Sim, Paulo Antônio, conta em quase detalhes, conta aqueles detalhes pra gente, desde as senhoras da época, como funcionava. Imagine a chegada de milhares de homens para trabalhar na construção da ferrovia, tá? Fala em construção da ferrovia, dá a impressão, não foi de um dia para a noite, não. Construiu-se primeiro a Rio-São Paulo e depois essa que nós conhecemos, a Cruzeiro Sul de Minas. Esses homens vieram para cá para ficar 2, 3 anos.
E claro que eles teriam a necessidade sexual deles. Então o engenheiro Herbert Hunt, o chefe dessa companhia, da De Minas and Rio, ele trouxe mulheres, muitas delas viúvas naquele tempo da Guerra dos Farrapos e outras guerras, que mulheres ficavam viúvas e naquela época não tinha pensão alimentícia, tinha nada. A mulher ficava viúva, a família cuidava, ou então ela ia para a zona. E ele trouxe então muitas mulheres do Rio, de São Paulo, e dentre elas muitas mulheres do norte do país. Por isso é que esse bairro atrás da estação, entre a estação e o Rio Paraíba, chama-se Bairro do Norte. Mas no início, quando da construção da ferrovia, essas mulheres ficavam em barracas de lona. Elas vinham e ficavam em barracas de lona para servir aos trabalhadores que recebiam o seu pagamento. Então tinha gente que recebia o pagamento, ela gastava tudo nas barracas de lona no pátio da própria estação, não é? Enquanto construía a estação. E depois, próprio Herbert incentivou a construção de casas no bairro do Norte, na beira do Rio Paraíba, e a zona foi crescendo, crescendo. Entroncamento, rodo ferroviário, muita gente vinha para Cruzeiro, tinha que dormir aqui, e a nossa zona do Meretrício cresceu e se tornou uma das mais importantes do eixo Rio-São Paulo, movimentação à noite, boates, bares, e ela também influenciou no comércio de Cruzeiro. Ela tem uma importância econômica para Cruzeiro muito grande, não só econômica, também como política. Porque grandes políticos vinham a Cruzeiro e de forma disfarçada para frequentar a zona. Dizem, não sei, não há documentos, que o Adhemar de Barros gostava de frequentar Cruzeiro lá na década de 1920, 1930. Ele gostava de frequentar Cruzeiro porque ele via ficar na casa de amigos e à noite dava escapada para ir na zona do Meretrício. O Adhemar de Barros não se escondeu porque ele gostava de uma cachaça. E numa dessas noites, na zona, numa boate, a dona da boate, outras pediram, tem que construir uma ponte sobre o Rio Paraíba, porque o pessoal que vem de Silveiras, vem de Arezzo ou do Itagaçaba, tem que atravessar numa balsa. E quando tem briga aqui, o pessoal tem que voltar nadando. Então o pessoal de Silveiras vinha parar o cavalo no Itagaçaba e atravessava na balsa. E havia a reivindicação dos políticos de Cruzeiro visando a construção dessa ponte. E dizem, isso que me contou, certa época foi o vereador Barulho, um atuante vereador em Cruzeiro, e o jornalista José Campos, que foi dono do jornal Correio do Povo, e contaram essa história de que o Adhemar de Barros, numa mesa, num bar na zona, ele garantiu, eu vou mandar construir essa ponte. Tá? E a ponte, ele mandou construir, veio inaugurar essa ponte em 1941, que é a nossa Ponte Velha, a ponte que levou o nome de Adhemar de Barros. Então teve essa importância, movimentação no comércio, as prostitutas, ou as putas, como eram chamadas, né? Mulher de vida fácil, eram chamadas essas mulheres, elas tinham conta no comércio de Cruzeiro, marcavam na caderneta e pagavam em dia. E algumas famílias de Cruzeiro tiveram desdobramento, surgimento através da zona do Meretrício. Então a zona foi importante, existe uma elite conservadora que não gosta que se fale a respeito, mas tudo que é importante para o município, comércio, agricultura, construção civil, a indústria, nós temos que constar na história. E a zona entra na história de Cruzeiro, queira ou não, como um fator que foi uma das bolas propulsoras da nossa economia, desde 1884, quando estava surgindo o povoado da estação, até meados da década de 1970, quando houve uma pressão religiosa aqui em Cruzeiro, padre, um delegado, inclusive, foi ferido por uma puta lá numa das boates, e ele disse, eu vou fechar isso aqui. E juntou com esse movimento todo e acabaram fazendo um cerco policial, ali a zona, chegava lá, a polícia fazia blitz, batido e coisa e tal, o pessoal começou a correr da zona, não é? As mulheres começaram a ir embora e a zona acabou no fracasso. Tá? Hoje não cabe mais zona. A grande verdade é essa, até uma zona não cabe mais, não é? Porque hoje o sexo está liberado por aí, zona hoje está na internet, no Facebook, nas esquinas, mas essa zona nossa foi importantíssima. Muito bem, Paulo Antônio. Sim. De todos os fatos assim que marcam a história de Cruzeiro, qual você julga o mais importante deles? Todos os fatos que marcam a história de Cruzeiro. Caramba, são tantos. Teve a Revolução. Eu pego a origem da nova cidade, a construção da ferrovia de Minas e de Rio, a ferrovia entre Cruzeiro e Três Corações em Minas. Foi ela quem fez surgir essa nova cidade. O fato de o coronel José Ferreira e o engenheiro Herbert Hunt terem planejado o Cruzeiro, porque naquela época não se pensava em carro. 1884,
Mas em Londres, na Inglaterra, já havia metrô, carros, e o engenheiro trouxe essa ideia para cá. E os dois sentaram e bolaram essa cidade com ruas largas, diferente, porque na época as cidades eram todas de ruas tortas, né? Tortas e estreitas, como Guará, como Lorena, e Cruzeiro então surgiu como uma cidade moderna, cidade para frente, a cidade do futuro. E esse fato também foi importante, esse planejamento da cidade, a ferrovia, enfim, é por aí. Essa questão da ferrovia, eu queria entrar nessa questão aí, porque eu lembro quando eu era criança, ainda existia a Maria Fumaça que ia de Cruzeiro para Passa Quatro, né? A Maria Fumaça fazia Três Corações e vinha descendo, né? Isso até 1983, aproximadamente, 84. Aí depois só fazia aquele passeio até o Rufino de Almeida. E foi desativado o governo federal por uma imbecilidade. O governo desativou o trem de passageiro entre Rio e São Paulo e desestimulou a ferrovia ligando o Cruzeiro ao sul de Minas. Tá? Existe uma luz lá no fim do túnel? Sim. Não sei se eu poderia adiantar aqui, mas eu já noticiei no meu programa de rádio. O Jorge Sanches e o Bruno Sanches, que são da BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Diga-se de passagem, a BPF de Cruzeiro, são várias no país todo. A BPF de Cruzeiro é considerada uma das mais importantes associações de preservação ferroviária do Brasil. Ela tem esse status. E eles me informaram que a partir de março, abril do ano que vem, a própria BPF Cruzeiro vai iniciar a restauração da ferrovia ligando ao sul de Minas. Mas você acha possível que isso aconteça? Bom, Assim, falando com a realidade. Sim. Politicamente é difícil, porque os políticos não têm interesse. Essa é a grande crítica que eu faço aos políticos, não é? Não tem aquele interesse de ir lá buscar, tá? Quando se falou que a BPF de Cruzeiro iria implantar o trem das águas entre São Lourenço e Soledade, lá também ninguém acreditou. Vai nada, Jorginho foi lá e implantou e hoje é sucesso todo final de semana. Ah, vai ter trem em Passa Quatro até o Grande Túnel. Vai ter nada, isso aqui, Jorginho foi lá e implantou. Guararema, BPF de Cruzeiro, é quem implantou a Maria Fumaça lá e está para implantar a Maria Fumaça em outros trechos do estado de São Paulo. E o Jorge me garantiu que a partir do ano que vem, inclusive já tem até um material de dormentes para restaurar o trecho da Estação Central até a Estação do Rufino de Almeida, e aí ele terá que contar com o apoio político da cidade para conseguir mais dormentes de madeira junto ao governo do estado. Aí entra o poder político da cidade, entra o prefeito, que também já está sabendo dessa história, o prefeito Tales atua nesse meio também, no sentido da liberação de dormentes para o trecho do Rufino de Almeida até o Alto da Serra. Eu acredito que mais lá adiante o Bruno Sanches, que fala em nome da BPF, ele terá mais detalhes a respeito. Tá? Existe essa luz no fim do túnel, que é o grande sonho cruzeirense. Né? Eu acho que a gente fez aí um resumão das principais fatos que marcaram, né, a história de Cruzeiro. Agora um destaque que eu quero dar para o jornal do senhor Impacto, da notícia. Sim. O senhor dedica toda semana uma página sobre a história de Cruzeiro. Né? Exato. Um dos focos do jornal, além das notícias do cotidiano, o jornal Impacto, desde o seu primeiro ano de fundação, reserva uma página para a história de Cruzeiro. O jornal Impacto, agora no 4º ano, ele vai fazer migração. Vou fazer a migração do jornal, provavelmente agora em novembro, para a internet, online. Porque o jornal impresso ele está custando caro na sua impressão, essa é a grande verdade, né? O preço aumentou muito e as pessoas estão muito mais ligadas nisso que nós estamos fazendo aqui. Facebook, né? WhatsApp, rádios online, né? Jornais. Então nós vamos lançar o jornal O Impacto na rede online. Então até com um acordo lá com a emissora, nós vamos propor esse acordo com a RCBAR para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto, né, de um site de informação precisa, não no chute, conteúdo bom. E nesse canal do jornal O Impacto vamos ter também as páginas dedicadas às histórias de Cruzeiro. É importante que o cruzeirense conheça a sua história. Pô, se você mora na sua casa, você tem que conhecer a história da sua família. Nós moramos em Cruzeiro, nós temos que conhecer a história da nossa cidade também. Muito conhecendo o passado que nós explicamos o presente e podemos projetar para o futuro. Muito bem. Tá bom? Uma questão que eu queria estar também um projeto pessoal que o senhor tem, que é de um livro sobre a história de Cruzeiro, né? Como é que está esse projeto, o andamento dele? Eu estou na metade do livro. Eu quero escrever um livro completo. Eu quero chegar lá para meados do ano que vem, quando estiver na banca, falar: esse aqui é o livro mais completo da história de Cruzeiro. Sem puxar saquismo,
porque você vê em quase todos os livros sobre a história de Cruzeiro, puxando o saco de rico, não reconhecendo que muitos pobres deram uma enorme contribuição para a cidade de Cruzeiro. Cruzeiro é essa cidade de hipocrisia, desculpe, de uma cultura tacanha, em que família tradicional é aquela que tem poder financeiro, não é? Aí você pega uma família mais pobrezinha, que teve uma atuação importantíssima na cidade, não é tradicional, porque a elite de Cruzeiro criou isso, que para ser tradicional, não é? Tem que ser família rica. Aí você vai ver que contribuição algumas famílias ricas deram para Cruzeiro, a não ser explorar a cidade em seu favor. Então eu já li muito isso, não é? De pessoas importantes. Importantes por quê? Porque tem dinheiro. Então vários escritores basearam as suas escritas, a sua redação, no puxa-saquismo. Eu não sou puxa-saco de ninguém, graças a Deus, né? E eu quero escrever um livro completo, desde as origens das passagens dos bandeirantes, o surgimento do Embaú, a transferência para cá, até os dias de hoje, contando inclusive bastidores da política que eu testemunhei. Então eu quero fazer um livro bom, tá? Mas um livro que possa ser lido pela população, porque infelizmente nós também temos uma população que não lê. Eu lancei o livro do João Basso em 2007. Alguém falou: quantos exemplares você rodou, Paulo? 1000. Quem me falou isso foi o Elcio Costa, do jornal Vale Paraibano, quando lá estive. Você não vende 200 livros. Falei: como não? Ele falou: o povo de Cruzeiro não lê. Falei: não, mas o livro fala sobre João Bastos, um grande líder político, um homem querido em Cruzeiro. A renda do livro, parte dela vai ser para ajudar o João Bastos no tratamento de saúde. Balançou a cabeça o Elcio Costa, deve se lembrar disso. Você não vai vender. Falei: que é isso, Elcio? Eu encomendei 1000 livros na gráfica em Taubaté e já falei para eles: ó, daqui um mês vou rodar mais 1000. Eu esperava vender, ele ia dar com pau, porque tinha esse apelo, né, favorável ao João Bastos, que foi um dos grandes nomes da política de Cruzeiro, um político super honesto, realizou grandes obras. Bom, noite de lançamento, 80 e poucos livros. Primeiro que eu tentei vender nas livrarias da cidade, colocar o livro do João Bastos em livrarias da cidade, nenhuma livraria aceitou. O livro só foi para o público graças à Casa Zappa, a Carla Zappa, que na época falou: não, vamos vender o livro. Primeiro mês vendemos lá 70 e poucos, no segundo mês 40 e poucos, e depois o João Bastos morreu. Aí eu tive que ligar para o Elcio falou: Paulo, quantos livros você vendeu? Ah, somando a noite de lançamento e mais os 2 meses na banca, não deu 200. Eu não disse que o povo de Cruzeiro não lê. O povo de Cruzeiro não tem hábito, não tem cultura para leitura. Aí eu juntei aqueles livros todos, que estavam na rede Zappa, e mandei para o Educandário: ó, faz rifa, vende aí no bingo seus, não é? Porque muita gente entendia que eu tinha que dar o livro, não é? Ô Paulo, me dá um livro do João Bastos. Porra, o livro não é para ser dado, é para ser vendido, porque tinha aquele apelo, não é? Então as pessoas em Cruzeiro gostam, eu sou muito franco, as pessoas em Cruzeiro, há muitas pessoas que querem coisas de graça, tá? E não é por aí. Se você promove uma peça teatral no Capitólio e é de graça e traz um artista da Globo, lota. Se você fala que vai ter pão com mortadela e guaraná ao final da festa, lota. Não é? Porque a boa parte da população foi cultuada esse tipo de comportamento. Mas eu pensei comigo, falei: bom, o livro do João Bastos não fez sucesso, mas eu deixei a história do João Bastos registrada conforme ele queria. Porque o João Bastos podia ter escolhido um grande jornalista de São Paulo, do Rio, para escrever a trajetória dele. Ele falou: não, é você, que você me conhece. E eu me senti honrado em ter sido convidado por João Bastos para escrever a história que ele queria que fosse publicada. Tá? Então, foi escrito. A Raquel Vilela deu uma contribuição muito grande na paginação. Escrevi porque ele quis que eu escrevesse. Então, para mim, isso é um motivo de orgulho. Porque daqui a 100 anos... E ainda tem esse livro? É possível achar para... Acha na internet, a Raquel andou publicando na internet. Mas o livro físico mesmo em si... Por isso que eu fiquei com um só. Fiquei com um só. Tudo. O resto foi tudo para o Educandário, doações, enfim. Daqui a 100 anos, 200 anos, alguém vai pegar aquilo ali e vai ver: poxa, o Cruzeiro deve ser líder político João Bastos, e quem escreveu foi o jornalista Paulo Antônio de Carvalho. Eu me preocupo muito também com a escrita que eu vou deixar para o futuro. E esse livro que eu estou em fase de elaboração, se não fizer sucesso em Cruzeiro no momento, por falta de cultura da leitura, eu tenho certeza que daqui a 100 anos, 150 anos, algum pesquisador do futuro vai
folhear esse livro, vai falar, esse cara aqui escreveu uma história bonita. Tá? E vou escrever com base em pesquisa do Vicente Vale, com base em pesquisa do Francisco de Assis, que é um homem aqui em Cruzeiro, que tem uma cultura muito grande, né, que fez pesquisas boas, pesquisas do Wilton Federico, não são só pesquisas minhas, também, do né? Plínio, né? Esse pessoal todo vai ter um espaço nesse livro. Tá? Eu sou o redator dessa história. As pesquisas, eu vou me basear naquilo que essas pessoas fizeram e estão fazendo, né, reconhecendo o talento de cada uma delas. Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para o seu Newton da Rocha, que é o presidente do Rotary Clube de Cruzeiro. Newton. Ele comentou aqui, Paulo Antônio, nota 10, parabéns Manuel Felipe pela entrevista. Um abraço aí para o seu Newton, que também já passou aqui pela interação, já bati um papo, que ele contou toda a história aí dias atrás, né? do Rotary Clube, né? Paulo Antônio, alguma coisa mais que o senhor queira destacar? Não, apenas agradecer, né, o pessoal que está acompanhando a gente aí, em casa, enfim, na rua. E agradecer a você por ter tido essa oportunidade de contar um pouco da verdadeira história de Cruzeiro. Tá? Cruzeiro não pode continuar com histórias mentirosas. Histórias para poder agradar famílias tradicionais. A história é história, documento é documento, acabou. Não é? E foi isso que eu fiz aqui com vocês, contando essa história que nós levantamos, enfim, com essas pesquisas que foram feitas e que muitas histórias que serão incluídas também nesse livro. O livro já tem nome, Cruzeiro, a Grande História. Né? Vai ser um livro fascinante, gostoso de ler. Vai começar com a lenda do índio lá, que quando a chegada dos bandeirantes, ele viu a tribo dele sendo destruída, aí ele subiu a serra, foi lá para o rio, perto do Pico dos Marins, e lá ele morreu. Enfim, tem uma lenda no começo desse livro, interessantíssima, que abre o momento da chegada dos bandeirantes e a partir dali o surgimento de Cruzeiro. Eu agradeço você, Manuel, e vamos estar juntos domingo também, na RC Vale, a partir de 17h30, cobrindo a apuração das eleições. Muito bem, quero aqui publicamente que quem sabe esse vídeo também, essa interação de hoje, não sirva como um objeto de pesquisa no futuro, para que mais pessoas possam conhecer, por suas palavras, a história de Cruzeiro e fazer aqui publicamente o agradecimento ao Paulo Antônio. Domingo a gente vai estar lá na RC Vale, a partir das 17 horas, fazendo a apuração das eleições. E que se estou aqui hoje fazendo interação, compartilhando aí tudo que eu compartilho com vocês sobre a história de Cruzeiro, essa minha entrada no jornalismo, devo gratidão ao Paulo Antônio, que no meu primeiro ano de faculdade, bati lá junto com a minha avó, né? Não. Como? A avó dele, que já me conhecia, esteve lá na RC Vale e dizendo que o neto precisava de um estágio, porque ele estava fazendo rádio e TV na FATEC, em Lorena, né? Eu não conhecia o Manuel Felipe, né? Conhecia a avó e o avô dele, parte da família. Aí eu falei, seu neto quer fazer estágio? Ele que venha conversar comigo. Ele que seja homem de vir aqui conversar comigo. E o Manuel apareceu, né? Conversou com a gente, o Anderson Baboni deu um apoio muito grande. Porque a gente, quando fala do rádio, a gente tem que falar daquelas pessoas que dão apoio. Lá atrás, o Evandro Machado, José Dutra. Hoje, o Anderson Baboni, a gente tem que dar também esse louvor a ele pelo seu surgimento. Sônia Maria, Daniel Gonçalves, porque foram pessoas que deram apoio, né? Raquel, lembra a Raquel, né? Lembro também, né? Então, você passou por ali, né? Como outros também passaram, o Rafael Rodrigues passou por lá, quem mais passou por lá? O Felipe Chicarino, que está hoje no SBT, lá na região, trabalhou conosco. Então a gente tem essa pequena escolinha, né, de estagiários que passaram pela nossa mesa na RC Vale. Então fica aqui, Paulo Antônio, minha gratidão aí eterna por todo o apoio, orientação, enfim, por tudo que o senhor... E segue em frente, não perca as oportunidades da vida. Você é jovem e orienta os jovens. Tá com o seu currículo na mão, não fique parado em cidade onde você não vai ter futuro. Tá? Vai buscar oportunidade. E a oportunidade muitas vezes está bem distante, mas vale a pena arriscar quando é jovem. Depois de chegar aos 60, como eu cheguei, você tem mais aqui querer criar galinha, não é? Estar com os netos e escrever alguma coisa sobre aquilo que você viveu ao longo de sua vida. Muito bem. Considerando isso, né? Acho que muita coisa tem para acontecer aí e o Interação vem com bastante novidade, bastante coisa nova em breve, que vocês podem aguardar que vem coisa boa aí, né, Paulo Antônio? Sim. E agradecer a todo mundo que ficou ligado com a gente online aí, acompanhando essa aula sobre a história de Cruzeiro aqui
com o jornalista Paulo Antônio de Carvalho, ele que sabe muito sobre a história da nossa cidade, contribuiu hoje com a interação para que pudesse ficar aí registrado como forma de gratidão também esse conteúdo aí que possa ser usado há muitos anos. Quem sabe daqui 100 anos eu pego esse vídeo para poder assistir esse bate-papo nosso e fica aí também a gente... Eu fui entrevistado por uma aluna, foi ontem lá no museu, eu fui entrevistado por uma aluna da FATEA e ela, fazendo pesquisa, ela falou para mim, eu ouvi a sua voz, não é? Lá do tempo dos Picos dos Marins, ela nem havia nascido, em 85, eu ouvi a sua voz lá na reportagem que você fez sobre o desaparecimento do Marco Aurélio. Quer dizer, então as coisas ficam registradas, ficam guardadas, e eu acho que a gente tem que guardar assim aquilo que é arquivo, né? Nós temos, para que as pessoas venham no futuro e possam conhecê-lo melhor. Muito bem, okay? Paulo Antônio. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Leva aí um abraço para Silvana, sua esposa, e todo mundo aí da família. Ela tá acompanhando a gente. Apareceu aqui o nome dela. Com certeza tá lá. Assistindo. Um abraço aí, Silvana. Um abraço a todo mundo que acompanhou uma interação ao vivo. Seu Nilton da Rocha, estou vendo que ele está conectado aí ainda. Muito obrigado, seu Nilton, por tudo também. E tamo junto aí, né, Paulo Antônio? Estamos juntos. Vamos seguir em frente. O importante é seguir em frente. Isso aí. Deixa eu chegar mais aqui pra gente poder encerrar essa transmissão. E até domingo, hein? E domingo, 5h30 da tarde, cobertura da RC Vale, tradicional cobertura de todos os detalhes do segundo turno das eleições para a presidência e dos governos dos estados. Estaremos lá. Até a próxima, galera. Valeu.